Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, seguidores do nosso canal Notícias Top e também apoiadores do presidente Bolsonaro. Eu falo presidente porque ele é o presidente do meu coração. Se também ele é o presidente do seu coração, já vai deixando aqui nos comentários, porque aqui no Notícias Top vocês vão ficar sempre muito bem informados sobre tudo o que está acontecendo no governo, no momento atual do nosso país e também nos bastidores de Brasília. E também o que está acontecendo em tribuna. E, gente, o bicho tá pegando. Teve bate-boca e confusão. Melchiona do PSOL resolveu atacar o presidente Bolsonaro. E aí levou invertida, sabe de quem? Carolina Dittoni. Ela mesmo, mais uma eleita pela ala conservadora, apoiadora do presidente Bolsonaro e que prometeu oposição ferrenha a Lula e à esquerda, vem fazendo isso todos os dias em plenário e não vem se calando não, diante das afrontas da esquerda e deles tentarem prejudicar o presidente Bolsonaro, falando coisas absurdas sobre ele. Foi aí que Carolina Dittoni se irritou, se revoltou e mandou a real para a Melchiona. Essa pissolista não esperava, passou vergonha, mas não ficou só nela não. Sabe quem entrou na jogada? Eduardo Bolsonaro, ele mesmo. O filho do nosso presidente também deu um cala-boca na pissolista, que teve que ficar calada diante de tantas verdades. Deputadas entram em conflito por inquérito do fim do mundo. E durante o cenário do plenário da Câmara dos Deputados, a deputada federal Fernanda Melchiona do PSOL causou um conflito ao tentar rebater alegações relativas ao chamado inquérito do fim do mundo, um dos inquéritos públicos produzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, que havia sido mencionado pela deputada Carolina Dittoni. Em seu discurso, a deputada Carolina Dittoni enfatizou os absurdos na determinação de uma busca-apreensão na casa de Bolsonaro, no âmbito do inquérito do fim do mundo, e ainda apontou que mais deixa ela atônita. Aspas. Presidente, essa semana o governo amargou duas derrotas na Câmara Federal. A primeira foi a retirada do PL da censura da votação, porque tinham receio, medo do que o projeto fosse rejeitado. Essa é uma vitória da liberdade de expressão. Ao mesmo tempo, ontem, aqui nesta casa, nós rejeitamos um projeto do atual governo que visava modificar aspectos importantes do marco do saneamento no Brasil. Marco esse do governo Bolsonaro que promete levar dignidade, água tratada, esgoto para mais de 100 milhões de brasileiros, ao também permitir que a iniciativa privada franqueie esses serviços. Mas, apesar dessas duas vitórias importantes, nós não podemos deixar de estar vigilantes, porque nós vemos o desemprego aumentando, desmatamento na Amazônia aumentando nesse atual desgoverno, MST tocando terror no campo e, por outro lado, nós também temos uma crise no Poder Judiciário, porque em vez do judiciário estar indo atrás e combater o crime organizado, ao contrário, nós estamos vendo a justiça liberando helicóptero e iates de líderes de facções criminosas. Ou seja, o povo brasileiro assiste atônito a essa situação. E outra situação que vimos ontem é uma operação da Polícia Federal, que foi então até ao presidente Bolsonaro para pegar o seu cartão de vacinação. Outro absurdo, por quê? Primeiro, o presidente Bolsonaro não tem mais foro privilegiado. Ou seja, esse processo, essa investigação sequer deveria estar no Supremo Tribunal Federal. Sequer o ministro Alexandre de Moraes deveria estar a par desse tipo de investigação. Deveria estar correndo na justiça comum. E mais, pior de tudo é que o Ministério Público, que é o titular da ação penal, manifestou taxativamente que não tinha elementos para uma medida cautelar na casa do presidente Bolsonaro, porque não tinha algo que ligasse a potencial aí, falsificação com ele e com a esposa dele. Então, quando a gente vê mais uma operação sendo feita no inquérito do fim do mundo, no inquérito sigiloso, que cabe tudo naquele inquérito, cabe manifestação, cabe cartão de vacinação, enfim, o que mais me deixa atônita é que a comunidade jurídica, Ministério Público, OAB, os próprios membros do Poder Judiciário não têm se levantado contra esses desmandos do ministro Alexandre de Moraes, que tem sim calado parlamentares, suspendido redes, numa verdadeira abuso de poder no nosso entendimento, vindo inclusive aqui nessa casa para sugerir propostas legislativas para o PL da censura, quando
o projeto nem estava no Senado, ainda está na Câmara Federal. Ou seja, eles tinham a certeza, junto com o Poder Executivo, de que iam chancelar a mordaça no Brasil. É uma verdadeira vergonha esses abusos do Judiciário, e nós temos que retomar a democracia e a igualdade e hierarquia de poderes de todos. Então, presidente, só para registrar aqui a nossa indignação, porque com relação ao PL da censura, nós vimos aqui o Felipe Neto, por exemplo, postar de que se não houver o PL, o Brasil vai ser regulamentado as mídias por meio do Ministério da Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez desprestigiando as prerrogativas desta casa, que podem ou não legislar sobre os temas, e nós temos o poder de dizer não à censura, como fizemos essa semana, e não vamos aceitar esses abusos por parte dos outros poderes. Muito obrigada. No microfone à parte. Obrigada, deputado Pompeu de Matos. Obrigada pela oportunidade, é um prazer vê-lo presidindo a nossa sessão. A deputada que me antecedeu falou do inquérito do fim do mundo. E, na verdade, nós estamos tratando de um inquérito do fim da delinquência da extrema-direita negacionista que promoveu atos autoritários e antidemocráticos, da extrema-direita que criou uma indústria, um gabinete do ódio. E eu espero que as investigações peguem cada um dos que financiaram, fomentaram e construíram um gabinete do ódio via Palácio do Planalto no inquérito, né, do Supremo Tribunal Federal. Mas ela ainda esqueceu, ao falar dos dois fatos da semana, na sua narrativa de extrema-direita, do mais importante, a prisão do ajudante de ordens, Mauro Cid, que tem muito a falar, além da falsificação dos cartões de vacinação, a apreensão do celular do chefe da quadrilha, o Jair Bolsonaro, e, além disso, um cerco que vai se fechando contra aqueles criminosos que, infelizmente, atacaram as liberdades democráticas no país e atacaram, presidente Pompeu de Matos, a legislação brasileira no que diz respeito à vacinação e à legislação internacional. É óbvio que isso é a ponta de um iceberg de inúmeros crimes promovidos ao longo dos últimos 4 anos. Crimes de corrupção com orçamento secreto, crimes envolvendo a saúde pública, crimes que custaram a vida do povo brasileiro e crimes contra as liberdades democráticas. Eu tenho certeza que nós, que vencemos uma luta importante com a luta eleitoral, temos que vencer a luta de rua para que... Presidente, quero direito de resposta, por mais que não me Eu não sei o nome dela, mas... Mas se referiu ao meu discurso e à deputada que antecedeu. Deputada Carolina Detoni, na verdade, não existe direito de resposta. O que existe é o contrapondo quando a pessoa é citada. Não é o caso, mas eu posso depois lhe dar 1 minuto, mas antes a deputada Érica Caio está na tribuna, depois eu lhe dou 1 minuto. Eu já me inscrevo preventivamente também, presidente. Ou que esse inquérito, ele na verdade é o fim da delinquência da direita. Eu quero rebater aqui que quando eu chamei de inquérito do fim do mundo, foi cunhada essa expressão por um ministro do Supremo, pelo ministro Marco Aurélio. E delinquência é para investigar crime. Acontece que esse inquérito, ele não está investigando crime. Todo inquérito tem um prazo para começar, para terminar, um objeto específico de investigação. Agora, esse inquérito que está no Supremo Tribunal Federal, ele cabe tudo. Ele cabe manifestação, ele cabe censura, ele cabe pessoa com e sem foro privilegiado, ele não tem direito ao acesso aos autos dos advogados, ele realmente é uma aberração jurídica que fere todas as cláusulas pétreas da Constituição, e toda a comunidade jurídica deveria se envergonhar de não ter feito nada ainda para acabar com esse abuso de muitas que está sendo perpetrado por um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, se insurgir contra isso, é o nosso dever, nossa obrigação, e não aceitaremos calados essa disparidade e esses abusos por parte do Poder Judiciário. É lógico que depois dessa confusão toda não ia ficar só na voz de Caroline Detoni, né? Eduardo Bolsonaro resolveu se manifestar e, conhecido por não ter papas na língua, falar o que pensa, doa quem doer, mandou a real para a pissolista, que poderia ter dormido sem essa. Que esculacha, hein, Fernanda? Muito obrigado. Bolsonaro, depois a deputada Melchiona. Peço 1 minuto. Senhor presidente, eu agradeço a benevolência de Vossa Excelência, mas só gostaria de lembrar que, de acordo com o artigo 74 do Regimento Interno, como eu fui citado de maneira pejorativa, né, eu tenho esse direito a 1 minuto. De qualquer maneira, presidente, se a deputada realmente estivesse preocupada com as milícias, não teriam empregado no Ministério do Turismo uma ministra vinculada às milícias. E o mais notório é que embaixo dela, o subordinado dela, é ninguém menos do que Marcelo Freixo, aquele que sempre vestiu a capa de combatente das milícias. Então fica uma total incoerência o que ela está falando. Eu fico muito satisfeito, presidente, de que atualmente
Satisfeito não, né? Faço aqui uma sátira, né? Que antigamente a Polícia Federal batia na porta de político corrupto, e hoje em dia bate na porta de ex-político para tentar pegar cartão de vacinação. Então, apenas o apelo que eu gostaria de fazer, colocar esses pingos nos is. Muito obrigado, presidente Silas, pela benevolência também. Deputado. E por fim, olha o que disse o deputado. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa atitude de Carolina Gittoni e de Eduardo Bolsonaro. E também Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam desse bate-boca e confusão na Câmara dos Deputados. E também se Bolsonaro continua sendo seu presidente de coração. Também peço curte, compartilha, comenta, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. E também quero te pedir, humildemente, compartilha muito esse vídeo, porque assim você nos ajuda. E vamos nos unir, povo conservador, porque juntos seremos muito mais fortes para derrotar esses petistas e esquerdistas que querem acabar com o nosso Brasil e querem prejudicar o nosso presidente de coração, Bolsonaro.